por que o fato de tu ter engolido muito choro na tua infância pode ter te tornado hoje numa mulher que não consegue dizer não e que é boazinha com todo mundo, menos consigo mesma. Talvez tu já tenha entendido a importância da infância na forma que tu atua hoje. Porque antigamente eu acho que a gente acreditava muito que o que é passado passou, bola pra frente. Só que o passado, ele fica registrado no teu corpo. O passado, ele fica registrado numa forma de um trauma, numa forma de defesa, a forma que tu atua, a forma que tu conversa com as pessoas, a forma que tu interpreta os sinais. Então, o que acontece? Quando a gente era convocado, muitas vezes, se tu tem essa sensação de que tu é boazinha demais, que tu tem medo de dizer não, que tu tem medo de desagradar, que tu tem medo de dizer a tua opinião e tu prefere estar agradando todo mundo do que agradando a ti mesma, isso é um grande sinal de que tu teve que engolir muito choro na tua infância. Por que engolir choro na infância faz a gente se tornar adultas que não conseguem olhar para a sua necessidade? Pensa que quando uma criança ela começa a chorar, é porque ela está expondo uma necessidade dela. É porque ela está expondo uma tristeza, um desconforto, fome, pode ser qualquer necessidade. Quando ela expõe aquela necessidade e os adultos que estavam na volta dela não conseguiam perceber aquilo, reprimiam, diziam engole o choro, por que tu tá chorando? Não é pra chorar, engole o choro, vai pro teu quarto. O que essa criança entende? Toda vez que eu tenho uma necessidade e eu exponho essa necessidade, essas pessoas me punem, elas me excluem, elas me abandonam, elas me castigam. E aí o que eu faço com aquela informação? Eu coloco um registro no meu corpo, na minha mente e na química do meu cérebro de que eu não posso demonstrar aquilo que eu preciso. Eu não posso trazer para o mundo as minhas necessidades. Porque eu vou ser excluída, eu vou ser abandonada, eu vou ser castigada. E muitas crianças, inclusive estava lendo um livro que traz relatos da infância da Oprah Winfrey, e ela fala que, além dela ter que engolir o choro, ela apanhava de forma absurda, assim que ela começava a sangrar. E a avó dela, que batia nela, batia muito nela, naquela época era considerado normal, e ela dizia que a avó, depois que batia nela, dizia pra ela assim, agora tu vai engolir esse choro e vai sorrir porque tá tudo bem, não tem nada, não tem nenhum problema. Imagina, a cabeça de uma criança que tá aprendendo a lidar com o mundo, aprendendo a lidar com as pessoas que ela ama, e ela escuta de uma pessoa que ela ama muito, uma pessoa da família dela, que além dela apanhar, quando ela mostra uma necessidade do tipo, isso está doendo, isso tá ruim, isso não é bom, ela é punida e ainda ela é obrigada a sorrir. Então, o que a Oprah, no caso, o que ela internalizou? O que a criança dela internalizou? Eu não posso mostrar as minhas emoções, eu não posso colocar para fora as minhas necessidades, porque eu não tenho esse direito. Eu tenho que engolir o choro e eu tenho que ainda sorrir, ou seja, eu vou fingir. Quantas vezes tu já te pegou fingindo estar bem, fingindo estar forte, fingindo estar tudo bem, quando por dentro tu só queria chorar? Quantas vezes tu te pegou querendo gritar, querendo colocar para fora toda aquela raiva e tu simplesmente abriu um sorrisinho porque tu não queria desagradar? E aí chegamos na fase adulta. E a fase adulta, ela começa a trabalhar, e aí, nesse trabalho, algum colega faz alguma piadinha sobre ela, algum colega desrespeita ela, e o que ela faz? Ela lembra, vai rebobinando a fita, né? Ela vai lembrando como que eu agi lá no passado, e isso não é uma coisa que a gente faz consciente. O nosso corpo, ele tem um processo de aprendizado, então eu aprendi uma coisa, eu aprendi a andar de bicicleta. Então, quando eu vou andar de bicicleta de novo,
o teu cérebro ele vai fazer uma procura, uma busca de, opa, peraí, eu sei andar de bicicleta, tá aqui a sinapse, tá aqui a forma neural que eu aprendi, né, aquele hábito que tu fez tantas vezes que ficou muito forte dentro de ti, a forma que tu ia fazer aquilo. Todo mundo toma banho de um jeito, todo mundo escova os dentes de um jeito, porque é a forma que tu foi fazendo várias vezes até que teu cérebro aprendeu, é assim que ela faz. Então, toda vez que tu vai fazer uma coisa que tu já fez no passado, uma situação que tu já viveu no passado, é natural que o teu corpo busque aquela memória. Tanto aquela memória de forma aqui no pensamento, quanto no corpo. Então, tu vai te sentir igualzinho àquela menina se sentia. Tu vai reagir como ela reagia, porque inconscientemente tu tem muito medo de perder a validação das pessoas. Perder o amor das pessoas, ser abandonado. Lembra a história do castigo? É a mesma coisa, a gente morre de medo de perder o amor das pessoas, de ser excluído. Porque mesmo que a gente saia da nossa família, que cresça, existe ainda uma necessidade de conviver em sociedade, conviver em grupo. Nós somos seres que precisamos estar em volta de grupos. E estar longe, ser excluído, significa a mesma coisa que acabar a tua vida. Porque aqueles que eram excluídos de um bando, eles acabavam não sobrevivendo porque a gente precisa um do outro, né? É mais fácil eu sobreviver em bando do que eu sobreviver sozinho na selva. Então, se eu estiver com várias pessoas, eu tenho mais capacidade de me proteger, de elaborar estratégias. Então, o teu corpo, inconscientemente, ele busca aquela memória. E aquela memória, vamos voltar para a situação do tu tá lá sendo desrespeitado no teu trabalho. Volta, a gente já viveu isso. Como que a gente reagiu? Assim. E aí puxa e tu volta a sentir aquela sensação do teu corpo, aquela vontade de chorar, tremor, uma angústia muito grande, mas tu só consegue sorrir. Porque tu foi obrigada no passado e condicionada as tuas necessidades não são importantes. Engole a tua necessidade e ainda finge que tá tudo bem. Olha o quanto é perverso isso. O quanto a gente não poder ser verdadeiro com as nossas emoções, ser verdadeiro com aquilo que sente, porque tem medo. E aí a gente passa a ser uma sociedade do medo. Mulheres com medo de se abrir, homens com medo de se abrir. Todos nós temos medos de se abrir porque não é sobre ser mulher ou ser homem. É sobre quem que moldou o nosso corpo, a nossa mente. Quando a gente era criança, completamente dependente daqueles adultos e com o cérebro ainda em formação, um cérebro ainda se desenvolvendo, porque o nosso cérebro se desenvolve até os 25 anos. A formação básica é até os 25 anos. É claro que a gente sempre pode estar aprendendo, sempre pode estar remodelando o nosso cérebro, as sinapses, aquilo que a gente aprendeu, graças a Deus, porque isso quer dizer que a gente consegue mudar padrões, reprogramar. Mas a tua necessidade mais básica, aquele desenvolvimento mais básico, é até os teus 25 anos. Imagina nos primeiros anos. Imagina do 0 aos 7. Imagina do 0 aos 3. Quanto tu era um mamífero ali, completamente dependente e sendo moldado. Porque o ser humano é um mamífero que cresce com o cérebro menos desenvolvido do que todos os outros mamíferos. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver de uma forma muito mais avançada do que qualquer outro mamífero. Então, o cérebro da criança ele vem muito frágil, vem muito a ser moldado. Então, tudo que vai acontecendo é um trauma aqui, um abuso ali, um fica quieto, um cala a boca, um eu não quero ouvir o que tu tem pra falar, engole o teu choro, tu apanhou porque tu merecia. Tudo isso vai moldando e criando aquela argila e ela vai ficando num formato. Quando ela seca, ela secou. E aí, quando ela secou, é assim que eu vou levar essa minha argila pro mundo. É assim que eu vou levar ela pra minha relação com meu marido, é assim que eu vou levar ela pro meu trabalho, é assim que eu vou levar para as minhas amigas. Então, existe dentro de ti uma memória muito forte de não expressar o que tu sente, de fingir o que tu sente, de não falar, olha, isso me machucou. O que tu falou, eu tenho a plena certeza que tu não fez para me machucar, mas me machucou. O que tu falou doeu. Porque não é sobre o outro, é sobre aquilo que tu tá sentindo.
a tua necessidade. Eu me lembro de ouvir muito quando eu era pequena, por que tu tá chorando? E eu sempre achei isso muito estranho. E hoje, como adulta, eu consigo entender o porquê que eu achava estranho isso. Porque o choro, ele não tem que ter um porquê. A emoção, ela tem que ser sentida. Nós temos que viver as nossas emoções e não justificar. Porque a minha criança aprendeu que chorar, que colocar pra fora a necessidade, é muito errado. Por que tu tá fazendo isso? Por que tu não te controla? Porque não é sobre o motivo, é sobre nós vivermos. E cada pessoa é um ser muito complexo. O nosso corpo é feito de bilhões e bilhões de células, nós temos infinitos hormônios e muitos processos acontecendo. Então é óbvio que vai ser complexo. É claro que vai chegar uma hora que eu vou chorar, vai chegar uma hora que eu vou me sentir envergonhada, que eu vou me sentir triste. E por que eu tenho que justificar? Eu preciso viver aquilo. Então, se tu era uma criança que ouvia muito isso, por que tu tá chorando? Engole o choro. Tu provavelmente tá sofrendo muito na tua fase adulta. Porque, como eu te falei, isso não fala só sobre chorar. Ah, então é só sobre chorar? Não. É sobre qualquer necessidade que tu tem. A necessidade de ser respeitada, a necessidade de ser vista, a necessidade de ser validada, de receber amor, de receber afeto. Então tu entra numa relação já morrendo de medo. Porque tu fica assim, o mínimo que essa pessoa me der, eu já tô no lucro, porque eu já não mereço nada. Eu não tenho direito a nada. Demonstrar minhas emoções, então, esquece. Então tu entra nas relações já ficando assim, eu já nem devia estar aqui. Eu já nem sou merecedora desse lugar. E o que vier, a migalhinha que vier, eu vou aceitar. E vou aceitar calada. E aí tu vai reprimindo. E reprimindo. E vai botando um sorriso no rosto. E vai dizendo que tá tudo bem. E vai falando pra todo mundo. Porque tu precisa agradar os outros, tu não pode causar desconforto. Lembra que quando tu gerou desconforto nos adultos no passado, esses adultos não souberam lidar e colocaram a culpa em ti? E tu foi excluída? Então hoje tu não quer gerar desconforto em ninguém. Ah, eu não posso atrapalhar, eu não quero incomodar ninguém. Não, imagina se eu vou falar pra fulana que me machucou, que foi ruim, que eu não gostei, que eu quero que seja diferente, que eu mereço um tratamento diferente. Só que agora a gente tá chegando num ponto em que a gente tem que começar a expressar de fato o que a gente sente. Começar a ensinar para nossa criança que agora mudou. Agora tu pode te maternar. Tu pode ser essa figura que vai olhar para ti e dizer assim, tá tudo bem, tá doendo, né? Chora. Expressa. Fala. É nós que vamos dar permissão para essa criança de uma permissão que ela não teve no passado, que é a permissão de sentir, a permissão de se defender. É muito perigoso quando a gente não coloca barreiras bem definidas nas relações, a gente não coloca limites. Ó, fulana, até aqui tu vai. Se tu passar desse limite aqui, não quero mais. Não me sinto bem, não me sinto à vontade. Se eu não crio essas barreiras, as pessoas podem entrar e fazer o que quiserem comigo. Elas podem ir entrar, abusar, quebrar, derrubar, ir embora, chamar mais gente para entrar, levar tudo que tu tem. Então, se a gente não se permitir olhar para as nossas necessidades, olhar para aquilo que a gente precisa, falar em voz alta, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver uma relação assim. Eu não quero mais esse trabalho com esse chefe. Eu não quero mais. Porque estar aqui me faz mal. E tu tem o direito de falar o que te faz mal. Tu tem direito de falar o que tu deseja de verdade. Tu tem direito de ser ouvida, de ser escutada. Não é à toa que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não se acham boas o suficiente. Eu me lembro que no livro da Louisa Hay, ela fala que ela trabalhou com muitos clientes e ela fala que o que mais aparecia pra ela, que a crença central, se tu pegasse todas as crenças, eu sou burra, não sou merecedora, não sou boa o bastante, sempre voltava pro resumo da história eu não sou
bom o suficiente. Por que será que uma geração de adultos ainda se sente assim? Justamente porque aprendeu lá na sua infância de que eles precisavam calar o que eles sentiam, reprimir, fingir, agradar. E agradar passando por cima de si mesmos. Agradar passando por cima do que precisava de fato. Então eu penso que eu não sou boa o suficiente para expressar o que eu sinto. Porque uma relação saudável entre dois adultos saudáveis, funcionais, são dois adultos que conseguem olhar um para o outro e olhar para a necessidade do outro. Então uma mulher, ela tá olhando para a necessidade do seu marido. E o marido tem que estar olhando para a necessidade dessa mulher. Olhar e conseguir perceber que, talvez tu precise descansar agora. Nossa, tu ficou chateado com o que eu falei, me desculpa, não foi minha intenção. Ter esse feeling. E quando são adultos que não estão funcionais, que estão feridos, o que eles sentem? Eles estão muito machucados para olhar um pro outro, para olhar para as necessidades do outro. Porque eu não tô olhando nem para mim, como é que eu vou olhar para tua? Então tudo volta pra gente acessar a forma que nós aprendemos nas relações, a forma que a gente viu os adultos nos tratarem, a forma que o teu corpo aprendeu. Como que tu pode mudar? Como que tu pode começar a ensinar pro teu corpo que pode ser diferente? Vamos supor que de novo acontece um caso de alguém te desrespeitar, de alguém fazer uma brincadeirinha que em outros momentos tu deu risada, mas agora tu não quer mais isso. Tu vai suportar o desconforto de deixar o outro desconfortável, porque o teu corpo ele vai reagir da mesma maneira. Ele vai lembrar daquela lembrança, daquela memória, e ele vai reagir querendo tremer, fugir, chorar, sair e fingir que tá tudo bem. Tu vai ter que suportar aquele desconforto e falar o que tu pensa mesmo assim. Então eu tô tremendo, tô com vontade de vomitar. Fala. Nem que tu vomite, nem que tu expresse, mas tu precisa começar a sustentar esse lugar de desconforto interno para que tu mostre pro teu corpo, para que tu mostre pra tua criança. Eu sei que no passado foi assim, mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero aprender uma forma diferente. Hoje eu não quero fazer bolo que não vai ficar bom, eu quero fazer uma receita legal. Então eu sei que no passado eu fiz várias receitas que deram errado, mas agora eu vou me permitir fazer uma receita diferente. E talvez eu tenha medo de errar, talvez eu queira voltar para aquele passado, talvez eu queira voltar para aquela forma de agir, só que aquela forma de agir, ela aos poucos está te aniquilando a tua alma, a tua alegria, o teu prazer. Então tu precisa assumir o desconforto para que tu possa, aos pouquinhos que tu vai fazendo mesmo no desconforto. Então tu faz uma vez, tu faz a segunda, tu faz a terceira, tu faz a quarta. Na quinta vez já não vai estar tão estressante, porque tu já tá criando uma outra rede neural. Porque assim, toda vez que tu faz uma coisa, ando de bicicleta uma vez, ando de bicicleta duas vezes, ando terceira vez, quarta vez, tu cria uma sinapse, um caminho neural muito forte no teu cérebro. E esse caminho neural, ele é como se fosse uma pegada forte na floresta. Então tu tá com aquela pegada forte na floresta, tu vai por aquele caminho. Só que, se tu começar a criar, eu vou andar de bicicleta de outra forma. Então tu anda uma vez diferente, segunda, terceira, a quarta, a quinta. Então tu vai ter dois caminhos. Ah, tem esse caminho aqui, mas posso ir por aqui. Tu facilita a tomada de decisão diferente. Porque se tu não cria o hábito de fazer algo diferente repetidas vezes, mesmo que tenha um desconforto, tu não vai criar dois caminhos. Tu vai ter só um caminho. E aí tu vai pro piloto automático, que o piloto automático é volta pra criança. O piloto automático é retorna pra forma que ela foi tratada e a forma que ela reagiu no passado. Então tu não cria como se fosse um bote ali de resgate pra ti, pra tu... Não, peraí, eu vou me apegar nisso aqui, que eu aprendi. E aí tu vai criando novas formas de desistir. E essa é o bom sinal, né? Que a gente pode
usar essa maleabilidade do nosso cérebro ao nosso favor. Só que aí sustentando aqueles momentos de desconforto, sustentando os momentos que a tua criança ela quer voltar para aquela forma de agir, que ela morre de medo de ser abandonada. Só que por que será que é tão mais fácil se abandonar do que abandonar o outro? Por que será que nós temos tanta facilidade de colocar um outro em primeiro lugar, sendo que ao colocar o outro em primeiro lugar, eu não tô olhando pra mim. Eu não tô me entregando nada. E se eu não tô me entregando nada, o que o outro vai fazer comigo? Ele vai me valorizar da mesma forma que eu me valorizo. Então, toda vez que tu estiver nesse lugar de ser boazinha demais, toda vez que tu estiver no lugar de querer agradar, de passar por cima do que tu tá sentindo, lembra desse vídeo? Lembra? Ai, tá, me lembrei. A Giovana falou que quando acontecer isso, eu preciso sustentar esse desconforto e falar: fulano, eu não gostei do que tu falou. Não, se tu falar dessa forma comigo de novo, vai acontecer tal coisa. Não, eu não quero. Não, eu não tô me sentindo bem. Não, eu não vou. Começar a criar e forçar um novo caminho. Quando tu forçar um novo caminho, tu vai ver que vai ser muito mais fácil de ter uma atitude diferente, de parar, respirar e pensar. Toda vez que a gente faz uma respiração profunda, a gente está acessando algo que é sair desse cérebro primitivo que fica aqui atrás e a gente puxa para a consciência, para o lóbulo frontal, onde a gente consegue acessar uma decisão e um raciocínio um pouco mais desenvolvido. Aqui é quando a gente atua pelo medo. Quando eu atuo na sobrevivência, tá, tá pegando fogo minha casa, pego a questão ali do incêndio, isso é o teu cérebro primitivo. Porque se fosse pensar, raciocinar, tua casa já tá pegando fogo. Agora, quando não é algo urgente, tu pode respirar e trazer e dar tempo pro teu cérebro para escolher tomar uma decisão de forma mais consciente e menos inconsciente, imediata, no medo, no pânico, na sobrevivência. Tu merece falar o que tu sente, tu merece sentir o que tu sente, expressar, ser ouvida, ser acolhida. Isso é o que tu merece. E quando tu não faz isso por ti mesma, vai ser muito difícil que os outros vão te respeitar, que os outros vão te olhar. Então, quando a gente começa a se responsabilizar hoje por essa adulta e também por essa criança que está dentro de nós, e não só de forma simbólica, a psicóloga falou que... Não, é de fato, biologicamente, nosso corpo está registrado nesse lugar. Quando a gente pega essa responsabilidade e diz: não, eu vou cuidar de mim, porque se eu não cuidar, ninguém vai cuidar. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para minha história. E se tu quiser a minha ajuda para fazer isso, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo pra gente começar a jornada Afrodite, para que tu comece a libertar, tirar todas essas amarras dentro de ti, comece de fato descobrir quem tu é, além da dor. Quem que tu é? Imagina tu descobrir a mulher incrível que tu é. Quando tu se libertar desses padrões, quando tu se libertar de tudo aquilo que tu deveria, de que tu não pode, de que tu não te permite viver, tu não te permite falar o que tu queria, o que tu quer de verdade, o que tu deseja. Imagina a mulher que tu poderia ser e que de fato tu é, mas tu precisa descobrir. Se tu te permitisse desejar o que tu deseja, falar o que tu sente e viver a vida que tu deseja e merece viver. Eu já tô ansiosa para descobrir essa mulher dentro de ti, porque eu descobri essa mulher dentro de mim quando eu parei de reagir conforme minha criança reagia e começar a acessar a mulher que de fato eu sou, a essência por trás de todas essas dores. Porque lembra que eu te falei que tu foi moldado, mas o que foi moldado foi o teu corpo junto com a tua mente. O espírito que veio nesse corpo é um espírito que traz a verdade, é o espírito que mostra pra ti: eu tenho uma intuição, eu tô sentindo isso, eu não quero aquilo, eu quero ir pra aquele lugar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quando tu começa a acessar quem de fato tu é, e existem diversas ferramentas para fazer isso, aí sim tu começa a viver a vida de uma forma muito mais leve, de uma forma mais feminina, te sentindo mais bonita e te sentindo mais capaz de viver
se permitindo viver o que tu deseja. Então eu espero que da próxima vez que tu sentir essa necessidade de agradar, tu te lembre que tu tem o direito de se defender e falar aquilo que tu precisa.